Pronto, começamos a gravar, então boa noite oficialmente a todos vocês. Espero encontrá-los bem, bem-vindos a mais uma semana de aula da nossa disciplina. Eu quero começar a aula com alguns avisos, tá certo? E aí depois a gente segue com o nosso conteúdo. Primeiro aviso, gente, é com relação à aula de reposição que nós ficamos aí de gravar. Eu tinha dito para vocês que iria disponibilizar, né, uma gravação com o conteúdo que a gente deveria ter visto na semana passada e que a gente acabou não vendo, né, porque eu não pude estar ao vivo com vocês, já que eu estava aqui sem ajuda para ficar com a minha bebê. Eu deixei para vocês esse vídeo hoje, tá certo, gente? Estou num período super apertado, né, ainda aqui lidando com outras demandas, e aí aproveitei que eu já tinha uma gravação de uma aula que eu ministrei na pós-graduação, exatamente sobre o mesmíssimo conteúdo que a gente veria na semana passada. Então, para otimizar o tempo e até aproveitando que tem um grau de aprofundamento bem bacana, porque é material da pós-graduação, eu deixei a aula disponível para vocês. Então, lá vocês vão ver toda aquela contextualização dos métodos da hermenêutica tradicional, e aí a gente inicia também um pouquinho falando sobre hermenêutica contemporânea. Então, não deixem de assistir, é material importantíssimo da nossa aula, seria o nosso conteúdo da semana anterior, né, da semana passada, e eu deixei para vocês no Unileão Digital justamente como um material de reposição. Não é um vídeo longo, é um vídeo de 19 minutos. Eu nunca deixo gravação de 1 hora e meia, a não ser nesse caso, né, que é o tempo da aula, a gente tem que gravar a aula. Mas quando é realmente uma aula assíncrona, vocês que já foram meus alunos em disciplina EAD sabem bem disso. Eu não sou boba, eu sei que é cansativo, eu sei que é maçante, eu sei que a gente não tem tempo para assistir 1 hora e meia de gravação. Então, eu sempre opto por fazer vídeos curtos, né? Bastante conteúdo, mas de forma objetiva, de forma sintética, para que você tenha realmente condição de assistir o vídeo depois. Então, na aula da semana que vem, que a gente vai ter a felicidade, né? Vocês vão me dar aí a satisfação de encontrá-los novamente ao vivo. O representante de turma falou comigo hoje, dizendo que a aula que nós iríamos ter presencialmente hoje, né? Eu achei que seria hoje, mas aí ele me passou que, por conta do feriado, vocês preferiram adiar para a semana que vem. Então, show, por mim tá ótimo, valeu. E aí, nesse encontro da semana que vem, de hoje a 8, eu quero que vocês me deem feedback desse vídeo, tá bom? Que eu deixei disponível para vocês, inclusive tá com esse título, vídeo com a aula de reposição. Assistam e na aula que vem a gente aprofunda, a gente tira as dúvidas, você me diz aí quais foram as suas impressões. É claro que como não é uma aula que eu gravei especificamente para a turma de vocês, em alguns momentos lá, né, como foi uma aula de pós-graduação, eu digo, até amanhã, esse domingo a gente vai se ver, então desconsidera, né, claro que a gente não vai se encontrar no domingo, é só porque eu realmente achei melhor otimizar o tempo, né, do que ficar adiando, meu Deus do céu, eu tenho essa aula para gravar, mais uma série de demandas, e aí para não atrasar, aproveitando que era o mesmo conteúdo, eu já deixei lá para vocês, tá bom? A única diferença é porque naquela época eu estava mais loura, mas tirando isso, o conteúdo está atualizadíssimo, de acordo com a doutrina que a gente já utiliza mesmo, então só me digam semana que vem se ficou alguma dúvida. Ok, gente? Beleza? Essa questão dessa aula da reposição, tranquilo? Todo mundo entendido? Deixei até uma observação lá, porque sempre tem alguém que assiste, às vezes sem ter visto a aula, e aí depois, professora, que história é essa que vai ter que ver a assada no domingo? Então lembra, tá bom, gente? É só a questão aí de ser um vídeo de pós. Segundo aviso, as notas de vocês que precisam ser atualizadas no sistema para acrescentar a pontuação extra a qual vocês têm direito por conta lá da participação na live que a gente fez há alguns dias. Eu estou aguardando o pessoal do acadêmico liberar o sistema para que eu possa lançar as notas, tá bom, gente? O prazo para lançamento de notas foi até o dia 26 de outubro. E aí, depois disso, o sistema fecha para a gente, né? Fecha a conta, Fecha a conta, passa a régua. E aí, a gente não tem como acessar. Então, eu solicitei hoje ao acadêmico a reabertura lá do sistema para que eu possa lançar a pontuação, tá bom? Então, acredito que hoje não haverá mais tempo hábil para isso. Amanhã é feriado. Estou contando que na quarta-feira eles vão atender
o meu pedido e que eu vou poder lançar a pontuação de vocês. A maioria das pessoas, Érica, eu estou vendo aqui a tua pergunta, né? Fez a atividade, né? Assim, como teve muita gente, inclusive, me mandou com observação, dizendo que não tinha Instagram, que não conseguiu entrar na live porque não tinha Instagram e tal e coisa. Então, eu estou considerando espécie que a maioria, né, acabou, ou então fez as duas coisas, né? Assistiu a live, fez a atividade, que seria o ideal, né? Mas até uma pessoa falou comigo mais cedo, hoje, me perguntando se tinha que ter feito a atividade. E aí eu fui voltar, porque, gente, é muita turma, né? E aí eu fui voltar e vi que eu tinha deixado em aberto, mas o ideal é fazer, tá bom? E aí até hoje, meia-noite, mas como eu só vou poder lançar na quarta-feira, né, quando o acadêmico liberar, pode mandar até amanhã sem problema, vai ficar aparecendo a observação no sistema que foi enviado fora do prazo, mas não tem problema não, porque eu só vou conseguir fazer lançamento na quarta-feira e os demais já estão corrigidos, então dos males o menor, tá bom? Muito então, bem. No caso, desculpa aí, pode dizer, Rani. Então, no caso, o fato da gente ter assinado a nossa presença, teve até um pessoal que foi para a sala de aula e assistiu lá junto com o pessoal. Vai ter os 2 pontos ou só tem os 2 pontos se fizer a atividade? Pois é, essa era a minha dúvida. Eu até respondi a alguém que falou comigo, dizendo que só ia ter os 2 pontos se fizesse a atividade, mas aí eu respondi a pessoa e fiquei na dúvida, porque, gente, é muita turma, muita coisa, e aí eu voltei na gravação da aula, e na aula eu digo que só precisa fazer a atividade, né, responder as perguntas, quem tivesse precisando de uma pontuação maior do que os 2 pontos e tudo mais. Então, quem assistiu, estava lá na frequência, tá ok. Oi, Eric. É porque, assim, no vídeo da devolutiva da senhora, a senhora fala especificamente, não vou dar os 2 pontos da presença e os 2 pontos da atividade. Darei só 2 pontos da atividade, porque se eu der mais de 2 pontos, eu vou estar, de certa forma, maquiando uma nota de vocês que não existiu. Então, eu fiquei nesse entendimento. Inclusive, a gente estava discutindo agora há pouco no grupo da sala, e eu falei isso aí, porque tinha lá no vídeo da devolutiva. Aí eu quero saber, vai ser uma nota pela presença e uma nota pela atividade, ou uma nota só pelas duas? Não tem uma nota pela presença e uma nota pela atividade, não. É uma nota só pelas duas. Uma nota só pelas duas. Agora, que vai tem 2,5 pontos, não é isso? Exato. Quem fizer as duas atividades pode ir até os 2,5 pontos. Quem assistiu a live, está com aquela lista lá na presença, os 2 pontos. Mas aí, Francida, até porque só consegue resolver a atividade se assistir a live. Eu também acho. Professora. Eu fui uma das que assisti lá na sala, então acho que eu não tenho presença, porque eu estava com o pessoal que estava na sala. Mas aí a atividade só resolve se tiver assistido. Mas, professora, não tinha passado uma lista lá na sala para quem tivesse presente e ia valer? Isso, é isso que eu ia dizer. O Eric me passou, acho que foi Eric, né, que me passou a lista. Eu estou com ela aqui no WhatsApp. Foi David, né? Pronto, alguém me passou. Professora. Estou ouvindo. Deixa eu perguntar para a senhora. No caso, eu assisti a live pelo Instagram. Aí, como é que fica? Tem os 2 pontos? Acho que, inclusive, quando a senhora falou lá, estava terminando tal. Eu até coloquei meu nome e o número da turma. Quem assistiu tem os 2 pontos. Quem assistiu e fez a atividade, aí vai até 2,5. Certo, obrigada. Pronto, gente. Então, esse é do segundo recado do dia, que era com relação... Eu vou dando checklist aqui, viu? Porque senão eu vou esquecendo. Então, a primeira coisa, a aula de reposição. Segunda coisa, a nossa atividade. E agora, uma terceira coisa que eu quero que a gente decida conjuntamente, que é a nossa avaliação parcial 2. Quero que vocês me digam como é que a gente vai fazer. Vou deixar a escolha a critério da turma e queria que a gente, de preferência, resolvesse logo hoje. No nosso cronograma de disciplinas, eu tinha previsto a avaliação parcial 2 para ser realizada da seguinte forma: eu deixar uma lista de filmes que tem relação com esse conteúdo que a gente vai começar a discutir especificamente na aula de hoje, né, que é pós-positivismo, panprincipiologismo, hermenêutica constitucional, e aí eu deixar uma série de vídeos para vocês, de filmes. Nós nos dividirmos em 7 equipes, de 7 a 8 equipes,
E aí, na data da última segunda-feira desse mês, né, que é o dia 29, a gente usaria o horário da aula para fazer a apresentação das equipes, cada equipe ia ter ali um tempo de 10 minutos para se apresentar, basicamente para dizer qual é a síntese do filme. Olha só, a gente ficou com o filme A Lista de Schindler, e aí esse filme trata de tal realidade, e a relação que a gente estabelece entre esse conteúdo do filme e a disciplina de hermenêutica e os conteúdos que a gente está estudando, a relação com o direito, é essa daqui. Pronto. Além dessa apresentação, que aí uma ou duas pessoas da equipe, no máximo, né, fariam, vocês enviariam também nessa data, né, o relatóriozinho, que seria a escrita da apresentação, né? Seria uma síntese do filme, mais esse tópico da relação do filme com a hermenêutica. O trabalho ia ter entre 2 e 4 laudas. Então, essa é a proposta de AVP2, que está lá no nosso cronograma de disciplinas. São vários filmes, né, que eu previ. Acho que tem o Leitor, A Lista de Schindler, o Tribunal de Nuremberg, Justiça. Não vou lembrar de todos de cor, mas são aí filmes que a gente vai ter. Eu já deixo, inclusive, linkado. Isso aqui está no YouTube, isso aqui está na Netflix. Se vocês quiserem, a gente faz a parcial dessa forma, valendo 3 pontos. Se vocês não quiserem fazer parcial, se vocês preferirem fazer a AV2 valendo de 0 a 10 pontos, a gente pode fazer assim também. Eu estou deixando em aberto, assim, para a maioria das minhas turmas, né? Até os alunos do primeiro semestre eu estou compartilhando responsabilidade, porque eu acho que é andragogia, né? Estava trazendo para os meninos do primeiro semestre. O perfil do egresso aqui da Unileão são profissionais autônomos, propositivos, resolutivos. Mas se a gente não decide nada, né? Se é tudo na imposição do professor, fica difícil a pessoa se transformar em alguém com com autonomia, com protagonismo. Então, acho bacana que a gente possa decidir conjuntamente, até para não ficar aquela coisa de eu não queria, etc. Vamos aqui resolver na maioria, tá bom? Então, eu vou colocar aqui o número 1 como sendo a proposta de parcial, e aí já expliquei para vocês, são os filmes, trabalho em equipe, tem um momento de apresentação e o envio e o envio do trabalho, e o 2 é a V2 valendo de 0 a 10. Já estou vendo aí gente se manifestando, mas eu vou abrir daqui a pouquinho para a votação, viu, meu povo? Aí vocês colocam 1 ou 2, sendo que 1 é essa proposta dos filmes, e 2, e aí com relação a, e 2 é esse de fazer de 0 a 10. Eu acho que a gente está com um número ótimo, né, para votar, 41 pessoas, bem mais da metade da turma. Estava com medo disso porque véspera de feriado, né, podia ser que desse uma esvaziada, mas que bom que não. Esse negócio de... Eu vou responder aqui as duas questões. Esse negócio de dificílima não existe, viu, meu povo? É o mesmo nível de exigência que a gente pode... que a gente sempre cobra, né? Então, não vai ser mais fácil nem mais difícil por ter parcial, não. Com relação às equipes, por mim, Eric, as equipes quem montam são vocês. Então, se vocês quiserem usar as mesmas equipes desse seminário aí de direitos humanos, fechou. Se quiserem que seja outro, enfim. Só não vou acatar essa possibilidade de ser individual, pessoal, que a Laís e o David estão aqui colocando. Primeiro, porque é extremamente importante a gente saber trabalhar em equipe, né? Trabalho colaborativo é a cara da advocacia 5.0. Segundo, porque trabalhos individuais vão me exigir mais tempo de correção. E aí, dia 29 já é final de mês, na semana seguinte eu já tenho que estar com esses trabalhos todos corrigidos, né? Já que vocês vão me enviar os relatórios individuais. E aí fica muita coisa. Se for só a turma de hermenêutica, estava maravilha. Mas ainda tem 191 alunos de História do Direito, mais 189 de Direito e Sustentabilidade, que são as turmas EAD, né? São 4 turmas reunidas, e ainda tem a galera de Direito Urbanístico. Então, assim, é muita gente para otimizar, para cumprir os prazos. Eu sempre faço as atividades de parcial em equipe, porque aí, por exemplo, 8 equipes, são 8 trabalhos para eu corrigir. É diferente de ter que corrigir 50 trabalhos e na semana seguinte lá vem mais as AV2, né? Eu fico com medo de não conseguir corrigir tudo a tempo e perder os prazos. Então, assim, opção 1, vou deixar aqui, né? AVP2,
E a opção 2 vai ser para a gente votar, né? Vai ser a AV2, valendo de 0 a 10, tá bom? Então, vou abrir aqui para votação e a gente fiquem à vontade, só que, por favor, né? Cada pessoa se manifeste apenas uma vez, a partir de agora está valendo. A gente começa a nossa aula, lá para o finalzinho, metade, enfim, aí da aula, eu conto para dar mais tempo, né? De repente vai chegando mais alguém aí, a gente conta os votos e decidimos coletivamente, né? Compartilhamos aí essa responsabilidade pela escolha de como vai ser nossa avaliação. De toda forma, independentemente de vocês quererem ou não fazer a AVP2, eu vou deixar a lista dos filmes, porque eu acho que vale a pena, né? Depois, se você quiser ver, enfim, eu acho que quando a gente está muito cansado, tem como a gente estudar descansando, quando a gente assiste um bom documentário, um bom filme, que nos ajuda, né, a visualizar essas questões que a gente discute, não só nessa disciplina, mas em várias outras. Então, de toda forma, eu deixo a lista dos filmes para vocês, tá certo? Enquanto vocês vão pensando aí, vai votando, esses eram os recadinhos da nossa aula de hoje, tá bom? Tem mais alguma coisa, gente, que eu esteja devendo, que vocês queiram perguntar, que vocês queiram saber? Tá bom, então vou começar aqui nosso conteúdo. E aí, hoje, a gente vai falar especificamente, gente, sobre hermenêutica pós-moderna ou hermenêutica contemporânea. Então, vamos recapitular aqui algumas coisas. Inclusive, é uma forma de eu contextualizar o assunto que vocês vão ver na nossa aula gravada, né, nessa aula de reposição que eu deixei hoje à tarde para vocês. Pessoal, nós vimos que o século XIX, ele é marcado por uma profunda sistematização do direito. E aí vamos recapitular o próprio papel da hermenêutica, né? A hermenêutica enquanto essa teoria científica e filosófica, que será extremamente útil. A hermenêutica é um conteúdo profundamente instrumental, né? A hermenêutica, ela é instrumento para que a gente possa alcançar as finalidades do direito. O direito não se aplica por si só, o direito não tem o condão de se transformar do abstrato para o concreto. Quem vai fazer o direito acontecer, quem vai operacionalizar esse direito, são os profissionais da área jurídica, a priori, né, ou especialmente, e esses profissionais, se utilizam das regras da hermenêutica, eles têm uma chance muito maior, muito melhor, de garantir que esse direito será corretamente instrumentalizado, para que nós possamos bem interpretar, bem aplicar, bem integrar o direito. As 3 grandes finalidades da hermenêutica: interpretar, aplicar e integrar o direito, né? Essa atividade de integração, nós sabemos que é o preenchimento das lacunas. E aí, nesse sentido, a hermenêutica do século XIX, a gente vai retomar aquela frase clássica, que já está até no senso comum, batida, que todo estudante de primeiro semestre já conhece, que é: o direito é produto e reflexo da vida social. Então, o direito, como ele se constrói do ponto de vista legislativo, aquela abstração, aquele conjunto de regras, né? A prática, a forma como o hermeneuta, como o intérprete o utiliza, tudo vai depender do contexto em que nós estamos inseridos. Afinal de contas, o direito está inserido no mundo da cultura, né? O direito, ele tem história, a gente falou bastante sobre isso lá no dia da live. Então, nesse sentido, a hermenêutica do século XIX, ela tem os reflexos daquela sociedade em que ela está inserida, né? O século XIX, que marca ali o ápice da modernidade, né? Do conhecimento técnico-científico ali do pós-revolução industrial, uma sociedade que está bastante acreditando, né? Bastante cheia de fé na perspectiva do cientificismo, da racionalidade, da técnica, o conhecimento científico como sendo aquilo que trará ordem, progresso, cada vez mais à sociedade. Então, o direito, ele está inserido dentro dessa perspectiva científica, dessa perspectiva acadêmica bastante cartesiana. E nós vimos que, por própria herança dessa racionalidade, né, desse iluminismo, nós teremos um grande zelo pela segurança jurídica, né? E por isso,
todas as escolas hermenêuticas ali do século XIX e os métodos que dela, né, se desenvolvem, eles têm essa característica de estarem muito próximos da busca da literalidade da norma, né, de análises mais exegéticas. É um modo de interpretação mais dedutivo. A gente está bastante ligado à ideia da subsunção, né? A gente só precisa tirar aqui. Aqui está o direito na teoria, aqui está dentro do código. Então, o que é que eu, enquanto intérprete, preciso fazer? Cara, crachá, né? Em que essa situação aqui, real, concreta, qual norma corresponde a ela? Qual situação? Então, eu vou fazer esse trabalho de subsunção, é simples, né? É aplicar a realidade concreta àquilo que já foi antecipadamente previsto pela norma. Nós vimos que, ao longo do século XIX, caminhando ali para o finalzinho do século XIX, início do século XX, nós vamos passando por grandes efervescências, né, sociais e grandes novidades acadêmicas, das quais a psicanálise terá grande destaque ali no finalzinho do século XIX, início do século XX. Por quê, Francilda? Como foi que a psicanálise entrou nessa história? Porque esse homem moderno, racional, muito crente na ciência, ele é aquele sujeito que acredita que todas as suas ações, elas são conscientes. Já que eu sou um ser humano racional, penso, logo existo. Todas as minhas ações, elas são fruto da minha atividade cognitiva, né? Eu estou aqui muito ciente, muito consciente, né, das minhas ações, daquilo que eu faço porque eu quero, visando atingir tal meta, e esse cientista, ele vai ser profundamente atacado pelo Freud, quando Freud levanta dentro da teoria psicanalítica a ideia de inconsciência, que por mais que, de fato, nós sejamos sujeitos racionais, nós tenhamos esse profundo desenvolvimento cognitivo, mas existe uma parcela de todos nós que é obscura a nós mesmos. Então, existe ali um elemento de subjetividade, existe ali um elemento de passional, que nós não somos capazes de controlar, que escapam à nossa razão. E logo a atividade do cientista não pode se passar sem isso, né? Deixar de levar em consideração. Isso vai ruir bastante, né, as bases do pensamento moderno, essa ideia de neutralidade, né, essa ideia de objetividade. E o século XX é um século profundamente turbulento, né? A gente tem essa construção acadêmica, essa construção científica. Logo no início do século XX, nós temos a Primeira Guerra Mundial, nós temos uma profunda crise econômica, né, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929. Pouquíssimo tempo depois, a gente tem a Segunda Guerra Mundial. Então, é crise após crise. É situação saindo o tempo todo do controle desse sujeito humano racional, que estava muito otimista da ideia de ordem, de progresso, de crescimento, de desenvolvimento tecnológico. São muitas feridas narcísicas, né, que o século XX proporciona, e isso vai ruindo o direito, né? Esse direito ao final do século XIX, esse direito de profunda influência positivista, exegética, confiante na literalidade, confiante na codificação, ele vai passando cada vez mais por crises até que, com a Segunda Guerra Mundial, e especificamente com o final da Segunda Guerra Mundial e o Tribunal de Nuremberg, ele termina de colapsar, né? Tanto que o Tribunal de Nuremberg é considerado esse terremoto, né, que colapsa. Não tem mais como sustentar essa argumentação de um direito neutro, de um direito positivista, de um direito objetivo, de um direito 100% pautado na racionalidade. Então, se nós mudamos a compreensão do direito, se nós mudamos a compreensão do que é a ciência jurídica, né, que ela agora vai passar a ser considerada como uma ciência que é impossível, assim como todas as demais, de ter profissionais neutros, né? No máximo, a gente vai tentar
prezar pela objetividade, pela imparcialidade, né? A gente vai se preocupar muitíssimo com essa história da frieza da norma, nós vamos nos preocupar com profissionais que sejam empáticos, com profissionais que tenham afetividade, que tenham capacidade de empatia, etc, etc, etc. Isso vai mudando, então, a forma de interpretar essa ciência, porque a mudança, as grandes, as imensas mudanças que perpetuaram a sociedade do final do século XIX até meados do século XX, não permitem mais que a gente fique utilizando os mesmos métodos de interpretação, porque a própria ciência jurídica mudou a partir da mudança da sociedade. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, quando a gente vai tratar sobre pós-modernidade e o colapso da ciência jurídica moderna. Então, hoje a gente vai construir as bases epistemológicas, lembra lá do que é epistemologia, né? Da disciplina de filosofia, é o estudo, né, dessas regras, das normas, dos princípios que embasam o conhecimento científico. Então, a gente vai estar estudando essa epistemologia do direito pós-moderno, para que na aula da semana que vem, presencialmente, a gente possa falar sobre quais são os métodos de interpretação desse direito pós-moderno. E eu quero fazer isso de um jeito prático. Semana que vem eu vou trazer várias decisões judiciais, e aí quem estiver no Meet resolve pelo Meet, quem tiver presencial resolve presencial, e a gente vai identificar na prática, né, esses métodos de interpretação. Para a semana seguinte vai ser feriado, né, dia 15, mas aí quando a gente retornar dia 22, aí a gente vai falar sobre ativismo judicial e panprincipiologismo, encerrando praticamente lá o nosso conteúdo no cronograma de disciplinas, tá bom? Então, todo mundo entendeu, gente, essa contextualização histórica aqui? Então, não existe uma... Às vezes as pessoas querem nos ensinar sobre isso de uma forma completamente desligada, né, do contexto. Simplesmente diz, tem os métodos tradicionais da hermenêutica, a hermenêutica tradicional, que são aqueles que a gente viu na nossa aula presencial, a exegese, a gramatical, literal, sistemático, teleológico, sociológico, lógico, ok. E aí, se você quiser, você escolhe a hermenêutica contemporânea, que no Brasil nós chamamos de nova hermenêutica ou hermenêutica constitucional, e aí você vai se pautar nesses métodos aqui do direito livre, do direito alternativo, e pronto. E fica parecendo que é um mercantil, né, que tem ali várias opções que você pode comprar. Então, nós precisamos entender o cerne, né, o contexto, a origem desses métodos, para que a gente possa compreender, né, qual será, então, a melhor ocasião para utilizá-los, e, inclusive, também para não deturpá-los, né, para não aplicarmos de forma incorreta daquilo para o qual eles foram criados, né, nasceram servindo a esse propósito. E muitas vezes o propósito é deturpado e a gente aproveita ali para forçar a barra com interpretações que não tem nada de hermenêutica, né, muito pelo contrário. Mas, para falar sobre isso, antes de apresentar aqui nossos slides, eu quero que a gente veja aqui 2 vídeos, tá bom? Porque toda essa hermenêutica nova, toda essa hermenêutica contemporânea, toda essa hermenêutica pós-moderna, né, o nome que você queira dar, ela tem uma profunda, mas é uma profunda relação com os horrores da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai assistir uns vídeos aqui rapidinhos para a gente sentir um pouco o clima, né, os problemas do que foi o resultado desse pós-guerra, para que a gente possa falar, então, sobre as características do direito alternativo, do direito livre, né, da teoria crítica do direito que embasa essa nova hermenêutica, tá bom? Vou apresentar aqui para vocês e vocês me dizem se estão conseguindo visualizar direitinho, só um momento. Eu acho que hoje a gente vai fazer o vídeo mais triste do Cadê a Chave? É que hoje a gente tá aqui em Auschwitz, o campo de concentração mais famoso da Segunda Guerra Mundial.
Esse setor aqui do campo das mulheres e das crianças é o primeiro pelo qual a gente passou. Era um campo de mulheres, basicamente. Chegava de trem e separava de um lado, tipo, a homens que podiam trabalhar, de mulheres, crianças e doentes e tal. Eles estavam interessados nos homens, né, os homens adultos que estavam com boa saúde para poder trabalhar. Teve algumas mulheres que chegaram a trabalhar, mas a boa parte das pessoas direto para morrer. Em uma das barracas que tem aqui, tinha um lugar que eles chamavam de infirmary. Era o lugar onde eles faziam infanticídio. Eles pegavam os bebês das mulheres e aplicavam fenol no coração para matar rápido. E tinha um lugar também que o Mengele... mais light. Era mais light, até pior. O Mengele, aquele cara que morreu no Brasil, né? O médico. Era aqui que ele fazia experimento com crianças. Crianças eram separadas. E não era experimento assim, light, não. Eles faziam uns tracas assim. No coração. O que acontece se eu colocar gasolina na corrente sanguínea desse garoto? O negócio que você vinha aqui, você era tratado como bicho. Você teve todo um processo de desconstrução da humanidade do judeu na Segunda Guerra. Primeiro, eles perderam cidadania, eles não eram mais cidadãos, não podia recorrer a uma corte se algo acontecesse, sabe? Eles não eram mais cidadãos de nada. Eles eram considerados da raça inferior. Então, tipo... Depois eles evoluíram para ser considerado barata. Isso daqui é para eliminar a praga judia, exatamente. Eles viraram praga. Era nesse lugar aqui que tinha clínica para fazer teste em crianças entre 2 e 16 anos. E eles pegavam gêmeos, provavelmente, para poder fazer algum estudo comparativo. Se você fosse uma mãe, eles pegavam seu filho de lá, trazia aqui, você não via mais seu filho. Esse aqui é o cadeado que mantinha essa barraca fechada. E essa aqui é conhecida como a Barraca da Morte, para onde as mulheres eram trazidas. E aquelas não tinham comida, não tinham água, não tinham nada, cobertor, nada. E quando estava muito cheio aqui, elas não cabiam aqui, tem uma placa dizendo que elas ficavam aqui nesse quintalzinho fechado. É o único que tem essa parede, assim, entre as barracas. Elas estavam condenadas aqui. E muita gente acabava morrendo aqui mesmo. De inanição, de frio. No inverno, neva aqui. Eles ficavam aqui, expostas. A partir de 42, depois de uma revolta polonesa, os alemães traziam as crianças para cá. As crianças da Polônia. Aqui é como era o negócio. É um depósito de gente, né? Era um puleiro de ser humano. Se isso aqui tá aqui desde aquela época... Desenho de escola, ou eles fizeram, né? Crianças felizes. Não, mas na entrada, a gente vai ver depois, a entrada de Auschwitz tem... O trabalho liberta. Essa aqui é a área para onde os homens vinham. Exato. Era a área de quarentena. Funcionava também como uma área para os soldados alemães garantirem que os prisioneiros fossem submissos. Então você imagina a pressão que rolava. Exatamente. Aqui são as latrinas abertas, ó. Comunitárias. Comunitários, né? E no banheiro era uma experiência social. Imagina o mau cheiro. As condições sanitárias aqui eram péssimas, né? O povo morria de desinteria, morria de tudo. Aqui, doença aqui era... Aqui atrás são as ruínas dos fornos crematórios. Porque quando os alemães perceberam que iam perder a guerra, eles saíram demolindo tudo para apagar o vestígio da atrocidade que eles faziam. Mas aqui ficava no fundo do campo de concentração e era tipo aquela sombra. Todo mundo lá nos alojamentos devia conviver com esse monstro aqui, incinerando e queimando corpos e matando pessoas. Era uma linha de montagem de morte. Chegava de trem na mesma noite, já sumia do mapa. Assim, ninguém perguntava nada, eles já desciam do trem, subiam por essa rampa aqui. Lá embaixo eles desciam, aí lá embaixo tinha uma câmara onde eles eram despidos, tiravam a roupa. E depois eles iam direto para a câmara de gás e o corpo jogado no crematório. E aqui também, nesse crematório, era jogada a galera que ia para o campo de trabalho e morria. A gente está visitando aqui, o nosso cérebro não para na tentativa de tentar entender essa loucura. Mas você não tem como entender que isso aqui foi feito pela Alemanha. Foi a Alemanha e não foi uma tribo viking há 2000 anos atrás. Foi há 60 anos atrás. É louco. Esse aqui é um dos vagões dos milhares que chegaram aqui carregados de gente. Fechado por fora. Não tem nada de entrada de ar. Só aqueles furinhos ali. Daqui é o lugar que você conhece. O trabalho liberta. A gente começou a nossa visita de trás para frente. Primeiro a gente foi nos campos que foram construídos mais tarde, Auschwitz 2 e 3. E esse aqui é o primeiro campo, para onde os primeiros prisioneiros vieram. Você olha assim, tijolo, bonitinho, é um complexo agradável até. Só que isso daqui é um verdadeiro cenário de horror e terror. Pra você ter uma ideia, o povo expunha corpos de prisioneiros que fugiam para amedrontar os outros, para ninguém querer fugir. Se um fugia, a família inteira era presa e trazida para cá. Esse campo aqui não foi todo construído pelos nazistas, eles adicionaram alguns prédios depois. Mas isso daqui era uma guarnição do exército polonês, só que a Polônia perdeu a guerra em 39. Aí
Primeiro, isso daqui serviu para abrigar os prisioneiros poloneses, e aí depois eles começaram com o negócio de trazer os judeus para cá também. Aqui nesse prédio atrás da gente, a gente acabou de sair dele, tem celas expostas, com vários tipos de penalidades que eram aplicados aos prisioneiros aqui. Aí você tem cela comum e você tem cela para onde as pessoas eram mandadas para morrer de fome, ou para morrer sufocada, ou para ser castigada e punida por passar um período de tempo enorme em pé. É a sala dos horrores aqui. É porque aqui não tinha só judeus, não tinha só os povos assim, que eles consideravam raça menor, que estavam tipo, para morrer. Aqui tinha prisioneiro de guerra, então tipo, eles tinham vários tipos de tratamento diferentes. Ali atrás a gente passou antes, teve um lugar de enforcamento em massa. Aqui do outro lado, entrando ali, tem o pátio do fuzilamento. É esse muro aqui atrás de mim, ó. E aqui tem as celas, tem as celas em que as pessoas eram condenadas a morrer de inanição. Teve um cara que ajudou numa tentativa de fogo, numa fuga que teve aqui, e a galera toda foi parar lá embaixo para morrer de inanição, que é, te colocam dentro da cela e você fica lá até você morrer. É bizarríssimo. Eu acho que essa casa aqui no campo é a mais emblemática, porque ela reúne os objetos das vítimas que foram encontrados quando os aliados chegaram. A primeira seção aqui são os óculos. Aqui são as próteses, as louças, os utensílios. E a gente vê o tempo todo o judeu saindo daqui emocionado. Os sapatos. Não dá para explicar a impressão que dá você estar aqui olhando para isso. Eles traziam as malas, cara. Isso daqui é um monte de história. E imagine só, eles vinham para cá Uma esperança. e escreviam o nome na mala. Sapatos infantis. Pessoas tinham os cabelos raspados. Passa tanta coisa pela nossa cabeça que é muito difícil você processar. O tamanho do choque, ele não consegue ser verbalizado, ele não consegue ser processado de imediato. A gente não consegue ter total visão disso. O Leão não conseguiu ficar numa das salas lá. Da mala com o nome da galera. O povo escrevia o nome na mala. Eles não tinham noção do que ia acontecer aqui. É algo que dá medo de acontecer de novo. Pessoas compactuaram com esse sistema, porque foram iludidas, porque acreditaram no líder, porque foram ambiciosas com relação ao patrimônio judeu. Enfim. Vamos conhecer a história para não repeti-la. Francilda, só um comentário antes de tu começar. Como é importante conhecer a história, em todos os sentidos, para que não se repita atrocidades como essa, né? É a militância da Hannah Arendt, né? A Hannah, como uma judia que sofreu bastante perseguição, precisou ir para os Estados Unidos, ela, inclusive, toda a galera aí que pretende ser acadêmica, né? Programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, é extremamente necessário a leitura da Hannah, né? Homens em Tempos Sombrios, especialmente. E essa é a questão dela, né? Ela fala muito sobre Massana, ela fala muito sobre essa questão das origens do totalitarismo, e essa é a grande preocupação dela, né? Que uma questão como essa nunca mais se repita. E aí é bem importante, sabe, gente? É muito importante fazer esse contexto. Sabe por quê? Porque muitas vezes a teoria, ela é deturpada. Quem nunca deve ter ouvido falar aqui, né, que essa história de dignidade da pessoa humana, esse princípio da dignidade da pessoa humana cabe em tudo. Às vezes a gente vê que houve uma aplicação que talvez do ponto de vista da hermenêutica não foi adequada, realmente esticando, né, forçando a barra ali para caber o princípio, e ao invés de a gente tentar combater a má aplicação, né, o mau uso da técnica, muitas vezes a gente acaba querendo combater o princípio em si, né? Como muitas vezes acontece dentro dessa discussão que vocês estão trabalhando aí, acho que com o professor Miguel, né? Dos direitos humanos. É uma péssima Constituição, é a pior invenção, é algo que só serve para defender bandido, e a gente precisa ter essa contextualização histórica para a gente perceber que, ok, talvez existam críticas severas que nós possamos fazer a algumas interpretações da lei, a algumas políticas públicas, de repente, enfim, a algo que está retirando a teoria da finalidade para a qual ela foi criada. Porque
Porque quando a gente olha para essa interpretação hermenêutica contemporânea, né, para essa questão do debate dos direitos humanos, etc., é nesse contexto em especial que ele vai nascer, né, que ele vai ter razão de ser. As atrocidades que foram cometidas ali durante a Segunda Guerra Mundial não nos causam nenhum choque, né? Imagino eu, tanto porque a gente já está acostumado a ler e a conhecer essa realidade desde o ensino fundamental, mas especialmente porque nós não somos ingênuos e porque nós sabemos que cotidianamente, né, diariamente, minuto a minuto, atrocidades como essas continuam sendo realizadas, né? Nós não superamos essa questão. O fato é que é uma realidade que atinge um continente considerado o mais próspero intelectualmente. No século XX, nossos avós todos já eram vivos quando isso aqui estava acontecendo, nós estamos falando de 1939 a 1945, atinge uma grande quantidade da população mais intelectualizada, né? Nós precisamos lembrar que inúmeros, a gente nunca vai ter dimensão da capacidade intelectual que foi perdida, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Se a gente pensar em todos os professores, por exemplo, da Universidade de Berlim, presos, né, mortos em campos de concentração, grandes teóricos, enfim. Então, assim, nós temos embasamento teórico, científico, legal. Talvez seja essa a grande questão que gera esse medo, que gera esse pavor de não podemos voltar a permitir que coisas assim aconteçam, porque não é uma questão simplesmente de uma guerra em que as pessoas morreram, etc. Não, nós tivemos todo um embasamento jurídico, técnico, científico, eugênico, para que isso acontecesse. Então, aí vem essa fala da Laís, que vai bem ao encontro da Hannah. Nós não podemos esquecer, nós precisamos estar o tempo todo atentos, nós precisamos vigiar a ciência. Aquela ideia cientificista, a ciência é sempre boa, através do conhecimento científico se resolvem todos os nossos problemas, isso não é real, né? Isso não é correto. A ciência é feita por sujeitos humanos, então ela pode muito bem ser utilizada para os piores fins. E o direito foi uma ciência que contribuiu muitíssimo para esse resultado, né, desse problema que nós acabamos de ver de forma rápida, superficial aí nesse vídeo. E uma das questões que eu queria trazer para vocês, eu até deixei lá no Unileão Digital, gente, são os exemplos das contribuições do direito. Vou também apresentar aqui para vocês minha tela, mas fiquem tranquilos, não precisa anotar nem nada disso, porque eu já deixei essa página para vocês lá no Unileão Digital. Esse aqui é a enciclopédia do Holocausto, eu recomendo a leitura também, é uma página bem bacana, tem várias informações, né, sobre o período da Segunda Guerra Mundial. E estão aqui, gente, o exemplo, né, alguns exemplos de legislações criadas na Alemanha durante esse período do nazismo, né, desde a ascensão do Hitler até o final da Segunda Guerra. E nisso a gente consegue entender a crítica ao positivismo jurídico que a nova hermenêutica, né, que essa hermenêutica pós-moderna, ela irá realizar. Veja que nós estávamos em um contexto, né, ali, ó, início do século XX, 1930, né, nós estávamos num contexto em que a pirâmide do Kelsen, a ideia do positivismo, ela estava muito válida. Vocês lembram disso, né? Se está na lei, naturalmente é ético, porque a lei, ela está sempre correta, né? A moral, ela é transformada, ela é prefigurada ali através de uma legislação. Então, eu não vou questionar se a lei é boa, se a lei é ruim. Se o processo legislativo foi cumprido do ponto de vista técnico, então, esse resultado, que é uma lei, ela é naturalmente válida e adequada. E aí, essa compreensão do positivismo, né, que nos dá essa ideia de segurança, então, beleza, seguro, eu posso aplicar, eu não vou ter dúvida, eu não vou desconfiar da lei, ela é sempre ética, ela é o resultado da vontade da população. Depois desse conjunto aqui, não que antes leis inadequadas, leis antiéticas, leis desiguais, né, leis que promoviam, elas não tivessem sido editadas, foram, mas essas aqui do período do nazismo, e aqui eu estou trazendo o exemplo da Alemanha, mas a gente podia trazer também da Itália, enfim, essas aqui deixam de forma muito clara que essa confiança desmedida na norma, ela pode ser venenosa.
E aí estão aqui alguns exemplos, olha só. 1933 não é lei, né? É um decreto do Comissário de Saúde de Berlim, proíbe os médicos judeus de prestarem atendimento de saúde. Depois, em 7 de abril, a gente tem lei, né? Lei para o restabelecimento do serviço público profissional demite todos os judeus dos cargos governamentais, né? Todos os judeus que trabalhavam em cargos públicos demitidos por força de lei. 7 de abril, lei que proíbe o ingresso de judeus na Ordem dos Advogados. Isso tudo em 1933, né? Já não podia mais exercer a advocacia por força de lei, mesmo tendo, né, o diploma de graduação, etc. E aí vão ter várias legislações, eu vou deixar para vocês lerem depois, mas é só para que vocês vejam na prática o que é que acontece, né, se a gente confia inteiramente no processo legislativo, acreditando que a lei sempre vai trazer a ideia de justiça, e não necessariamente isso ocorrerá na prática, né? Isso aqui vai evoluindo até, gente, aquelas legislações que vocês irão ver nos filmes, né? Aqueles que tiverem interesse de assistirem aos filmes que eu vou deixar as sugestões aí no Unileão Digital, que proíbe casamento de judeu com não judeu, que proíbe a prática de relação sexual, não somente o casamento, qualquer prática de relação sexual entre judeu e não judeu, né? Porque isso era considerado uma poluição da raça. Lei que autorizou a desapropriação, né? Então, você tinha ali sua casa, sua propriedade, etc. Sai, show, você é judeu, você está enxotado daqui por força de lei, né? Leis que vão proibir todas as questões de uso de transporte público, transitar pelas calçadas, né? Um judeu, ele não poderia andar na calçada, ele tinha que andar sempre na sarjeta. Então, tudo isso por força de uma profunda contribuição da ciência jurídica, né? Nós temos um legislativo composto por sujeitos, e aí que tá, né, gente? Poderia ser eu e poderiam ser vocês também, me desculpe, né? A sinceridade. Poderíamos ser nós que aprovamos essa legislação, que cometemos atos de atrocidade, porque qual o imaginário, as representações que eram passadas para essas pessoas desde a mais tenra idade, né? A questão da educação nazista, né? Com todas as leituras, com todas as representações dos judeus como estupradores, velhacos, ladrões, mau caráteres, fazendo com que dentro do imaginário cada vez mais se naturalizasse essa perspectiva, passo já para ti, viu, Vitor? E que fizesse com que as pessoas compreendessem aquilo ali como correto e até mesmo como científico, né? Nós não podemos nos esquecer das teorias eugênicas, né? Essa ideia, por exemplo, do judaísmo, não se fala sobre raça, né? Mas a teoria que sustentava esse nazismo profundamente eugênica acreditava na ideia de raça superior, né, da qual os alemães representavam o ápice dessa superioridade, e as demais inferiores, até chegar à base dessa pirâmide, que seriam, né, os judeus, a ponto de que, na medida em que a teoria chegou ao ápice de seu desenvolvimento, nem mais como seres humanos eram considerados, e tudo com embasamento pseudocientífico. Então, é preciso ter muito cuidado, né? De fato, é preciso ter muito cuidado, porque não necessariamente nós estamos falando de uma questão só de mau caratismo ou maldade, mas a gente está falando de conhecimento científico mesmo, né? Manipulação das massas num sentido extremamente perigoso. Pois não, Vitor? Só para complementar, professora, que os nazistas ainda tiveram uma certa facilidade, porque historicamente os judeus sempre foram um grupo estigmatizado na Europa, tanto por questões culturais, tanto por questões religiosas, e meio que esse preconceito já era meio que inerente, tanto pela perspectiva da Igreja Católica, tanto os protestantes também tinham uma certa aversão ao povo judeu. Então, o que os nazistas fizeram foi simplesmente amplificar tal preconceito
e chegar até o ponto de justificar tal genocídio que ocorreu. E os Professora, inúmeros interesses escusos, né, Vitor? É bem interessante essa tua colocação, de fato, né? Tanto que até hoje não é pouco comum nós escutarmos discursos antissemitas, eles continuam na contemporaneidade, por isso a questão da vigilância, da atenção, porque de fato, né, não à toa, as inúmeras teorias pseudocientíficas que querem negar o Holocausto, né, que querem negar as evidências. Então, sem dúvidas. Pois não, Eric? na verdade, é bom a gente conhecer a história e entender a influência que a hermenêutica tem, porque chegou um ponto na história da humanidade, que foi o período nazista, em que leis, em que o aspecto legal da norma jurídica foi utilizado para matar pessoas, para excluir pessoas, para proibir elas de terem direitos básicos. Mas, em um pouco contra o que Vitor disse, o ódio contra os judeus que o nazismo pregou, ele nasce no pós-Primeira Guerra, quando o Hitler e o pessoal que estava ali na cúpula nazista, na teoria nazista de idealização do Estado alemão, eles vão culpar os judeus por ter assinado o acordo de paz que impôs inúmeras sanções e prejuízos econômicos para a Alemanha. Até essa etapa, se você pega historicamente falando, os judeus na sociedade alemã, eles eram extremamente valorizados, eles ocupavam cargos importantes, tanto que a culpa foi deles, na visão dos nazistas, porque eles estavam em cargos importantes. Historicamente, o povo judeu, sim, foi muito martirizado, foi muito perseguido. Só que nesse aspecto da Segunda Guerra, dos nazistas, isso aconteceu por uma visão mais, como é que eu posso dizer, político-militar do que em si uma perseguição ao judaísmo. Eu acho que a visão do Hitler, se você pega um documentário que tem até, vai muito da raiva que ele tinha dos judeus terem assinado, terem decretado o fim da Segunda Guerra, assim como a de Göring também, que era piloto de guerra. Se você vai procurar o lado histórico do nazismo, a fonte do Holocausto é o ódio pelos judeus terem sido os responsáveis por ter colocado a Alemanha numa recessão econômica terrível. Eric, aí eu vou lembrar do Goebbels, né, do ministro da propaganda nazista. Se uma mentira ela é dita 1000 vezes, aí ela passa a ser vista como verdade, né? Verdade. Essa questão do antissemitismo, ela é uma realidade muito anterior à Segunda Guerra Mundial. E, de fato, os judeus ocupavam cargos públicos, muitos deles foram heróis de guerra na Primeira Guerra Mundial, inclusive, mas toda essa perspectiva antissemita, ela é bem anterior. Agora, essa construção toda, essa justificativa, digamos assim, né, para tentar racionalizar esse ódio aos judeus de que eles eram espiões, eles queriam colocar a Alemanha subjugada ao restante dos países, isso faz parte da construção desse imaginário nazista. Eu tenho até uma obra aqui que é bem interessante. Ela não é nem acadêmica, assim, propriamente, é uma biografia do Capezos, estou vendo ela ali, que foi o farmacêutico de Auschwitz, né, em que ele coloca isso, né, descrevendo toda essa questão, até porque quem era considerado judeu nesse contexto aqui, gente, quantas milhares de pessoas, né, jamais praticaram o judaísmo, jamais tiveram contato com a cultura judaica, eram considerados judeus simplesmente por conta de ascendentes, né, e ascendentes um tanto quanto distantes, né, os bisavós que eram judeus. Então, era uma mistura, digamos assim, né, concordo com você, desse discurso que foi muito bem propagado nessa perspectiva, né, o ministro da propaganda nazista, os marqueteiros de plantão jamais admitirão isso, mas ele certamente, até hoje, é um símbolo, né, do efeito, do poder que a propaganda tem sobre as massas, principalmente as massas incultas, né, as populares, essa coisa de que uma mentira contada centenas, milhares de vezes, ela acaba por se tornar uma verdade, está muito por detrás desse imaginário, né, e de que é uma presença, basta ver a questão da Polônia. Tem um filme que retrata bem isso, que ele está até na Netflix e é muito bacana, acho que vocês já devem ter visto, sobre a cientista, gente, que
Inclusive, a judia foi uma das primeiras cientistas, ou a primeira cientista mulher a ganhar um Nobel. Agora, eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar até o final da aula. E é justamente isso. É antes Marie Curie. com... Marie Curie, né, que descobriu o rádio. Exatamente, a Marie Curie. É antes do contexto da Segunda Guerra Mundial, e a gente já sente o clima de antissemitismo, né, quando ela vai ser, enfim, quando ela vai sofrer provocações, etc., o fato dela ser judia é algo levantado, né, polaca imunda, né, uma forma bem preconceituosa de se referir às pessoas de ascendência judia. Então, é preciso, né, observar as nuances que eu tendo mais a considerar a perspectiva aí do Vitor, de que é uma presença que é indesejada há séculos, né? Faz parte da própria história desse povo, se a gente remontar o Antigo Testamento, é uma coisa que a Bíblia até nos ajuda a compreender, e a Bíblia é estudada como documento histórico, né? Mas que, certamente, não existia ainda, né, uma justificativa racional. E essa construção teórica, epistemológica, que foi sendo feita a partir dessa justificativa de que, olha, né, eles foram os responsáveis, essa questão toda com a Primeira Guerra, isso convenceu muitas mentalidades, né, e de fato contribuiu. Então, é uma questão complexa. Pode dizer, Eric, à vontade. É justamente nesse sentido que a senhora estava falando. O ódio contra os judeus, o que eu quis falar foi o seguinte, o ódio contra os judeus, ele sempre existiu. Só que, para o Hitler, para os caras que cercavam ali a alta cúpula nazista, a justificativa para eles cometerem os crimes de guerra foi, eles assinaram aquilo que fez a gente perder a guerra. Então, se você pega historicamente, essa foi a razão, esse foi o gatilho. Mas, tipo, o ódio contra os judeus, ele nasce praticamente no início da humanidade, né? A gente tem o Egito, o povo judeu sendo escravo lá, a gente tem vários momentos em que a comunidade judaica foi extremamente hostilizada. E esse momento da história humana, para quem estuda, para quem se interessa, para quem gosta de conhecer, se você vai para o aspecto histórico, você vê o quanto a mentalidade humana nesse período foi deturpada. E o quanto o direito, o quanto a hermenêutica jurídica, as leis fortaleceram essa mentalidade. Porque, tipo, tem as leis de Nuremberg, né, que falam sobre, praticamente, elas institucionalizam o antissemitismo, né? Então, é uma coisa bem complicada de você ver hoje, você estudar direito e saber que há pouco tempo atrás o direito foi usado de uma forma tão errada. Pouquíssimo tempo. E, assim, não superamos, né? O antissemitismo é uma realidade. Aí, é uma realidade. O Holocausto é negado, né? Não podemos esquecer isso. Não são poucas as pessoas que ainda negam, mesmo diante das evidências. Pode dizer, Vitor. Era só para dizer, professor, que eu concordo sim com o que o Eric disse, porque de fato o que ocorreu foi uma sistematização dessa perseguição a judeus. E também porque no próprio exército alemão, depois que acabou a Primeira Guerra, havia um sentimento de negacionismo. As elites nos abandonaram, não sei o quê, o alto escalão acabou nos abandonando. E esse revanchismo, tanto até que é uma das principais teses do Hitler para poder se adentrar no exército alemão, porque o Hitler nem é alemão, é austríaco, Exato. e utilizar essa narrativa como meio de, como é que eu posso dizer, chamar a atenção da população para aderir à causa dos nazistas. Gente, porque é aquela velha história, né? Racionalizar. Ninguém vai conseguir convencer, que é isso que eu estou dizendo para vocês. Por isso que nós, eu, você, Vitor, você, Eric, Rânia, Vanusa, enfim, Patrícia, nós poderíamos ter sido convencidos, né? Ninguém, o ser humano, nós somos o sujeito da racionalidade. E, obviamente, existem os sujeitos com desvio de comportamento, de personalidade, de caráter, etc. Mas não é a regra. Então, inúmeros desavisados se deixam levar pelo discurso de ódio, né? Quando se cria um sentido, quando se cria uma construção racional, uma justificativa plausível, até porque deixa de ser ódio e passa a ser justiça. Por isso que é muito tênue, né, essa linha entre a justiça e o revanchismo. E, por essa razão, o clima de alerta, né? Então, não é... Tem todas essas justificativas para que a gente reflita, para que a gente pense, né? Que condições permitiram que se chegasse a isso.
E pense que, mais uma vez, a gente chega àquela conclusão de que o maniqueísmo nunca é uma boa estratégia, né? Isso aqui é 100% ruim, isso aqui é 100% errado, isso aqui é 100% bom, aqui estão os vilões, aqui estão os mocinhos. Naquele contexto do século XIX, de uma racionalidade bastante cartesiana, até vá lá. Mas hoje, né, no meio de todo esse contexto multifacetado, jamais poderia haver espaço para isso, mas há, nós sabemos que há. Então, assim, eu vou passar para vocês só mais um vídeo curtinho sobre Nuremberg, para a gente pensar sobre essa questão, né, da legislação. Vocês me avisem aí se está tudo ok. Espera aí, vou colocar aqui. Desligar meu áudio, que pode ser que atrapalhe.
À vontade, Laís. Inclusive, Miguel passou um trabalho para a gente sobre esse julgamento. A pergunta era mais ou menos assim: como o princípio da legalidade validou as atrocidades cometidas na guerra, entendeu? Porque, como não tinha lei prévia, era mais ou menos isso. Algumas coisas eles podiam fazer e muitos não foram julgados porque não tinha no tempo uma lei que determinasse alguma coisa. E esse julgamento aí, na verdade, tinha mais um ar de vingança do que propriamente de justiça, né? Pode dizer, Fernando. É porque assim, a gente vê e pensa que é coisa de outro mundo, mas se a gente for analisar a nossa história, a gente percebe também que aqui no Ceará teve os campos de concentração, né, na seca, que eu já dei uma estudada quando eu estudava história, e é bastante interessante também, quase a mesma coisa. Isso, os campos de concentração aqui no Ceará, na seca, né, enfim, dos anos 30, são uma cruel realidade que se assemelha demais, né, essa realidade dos trabalhos forçados, da matança, da fome. Um aluno da gente, coincidência você falar isso, Fernando, hoje à tarde eu estou acompanhando o Mauro, né? Ele se formou aqui com a gente ano passado e está pleiteando mestrado em Direito Constitucional na UFC. E o trabalho dele, a pesquisa dele é justamente sobre os campos de concentração. Hoje à tarde eu estava auxiliando, que sexta-feira ele vai fazer a entrevista, né? A última etapa. E ele está trabalhando justamente usando esse aporte de referencial teórico aqui, né? O Eric Hobsbawm, a Hannah Arendt, o Gustavo César Cabral, enfim. E essa sua lembrança é maravilhosa, porque, de fato, nem a gente pode descontextualizar, achando que é uma coisa que ficou no passado, até porque não é um passado longínquo, foi um dia desses, né? Como eu disse para vocês, nossos avós eram todos nascidos à época, talvez até os pais de alguns, e não estamos isentos, não foi algo que aconteceu na Europa, o nazismo, o fascismo, é algo inerente à natureza humana, e nós precisamos pensar a ciência jurídica num sentido que não permita que isso aconteça. Francisco, por que a gente está vendo tudo isso mesmo? Bom, porque a hermenêutica, enquanto técnica e enquanto filosofia, propõe uma nova maneira de interpretar o direito para que coisas assim não possam mais acontecer. Então, é por isso que a gente está vendo tudo isso, né? Tentando trazer mais para perto de nós, a gente sentir empatia para que a gente possa compreender, então, a razão desses métodos. Pode falar, Eric, à vontade. Sobre o julgamento de Nuremberg, se você pega o filme, você entende um pouco disso aí que o Juan falou, como é que sai inocentado desse julgamento alguém que fez tanta coisa ruim. É porque se você pega a ideia central do julgamento, os promotores em si, eles estavam mais preocupados em não fazer com que aquilo parecesse um circo. A vitória dos aliados estavam ali para julgar os derrotados, e aí todo mundo ia ser condenado. Então, inclusive no filme, no começo, o representante da União da República Socialista Soviética, ele chega e pergunta, como é que a gente vai fazer? Tem que estabelecer só a pena e tem que estabelecer só a punição. Aí o promotor dos Estados Unidos chega e fala, não, se a gente vai fazer isso aqui, tem que ser um julgamento de direito. Então a gente vai ter que provar que eles realmente cometeram os crimes de guerra, e aí entra o que o Laís falou, a questão do princípio da legalidade, que Miguel tinha perguntado se eles poderiam ser inocentados de alguma forma, baseado nesse princípio, não tinha lei anterior que definisse os crimes que eles tinham cometido, sobre os quais eles estavam sendo acusados. E aí é onde entra isso que Juan falou. Muitos deles acabaram não sendo condenados justamente por isso, porque os promotores eles não queriam que aquilo virasse um circo de sair todo mundo condenado, eles queriam que aquilo ali realmente fosse um julgamento justo, e querendo ou não, mesmo num julgamento justo, às vezes acontece injustiça, porque por mais que o direito busque sempre fazer a justiça, muitas vezes a justiça para a pessoa que foi condenada é uma injustiça, e para a pessoa que foi solta é a justiça. Então tem esses dois pontos que tem que ser vistos. Lá no julgamento, assistindo o filme, você entende bem isso. Eles estavam mais preocupados em fazer o que o Goering não queria que eles fizessem, porque o Goering ele fala, não, eu não vou, quando ele recebe o manual sobre aquilo que ele está sendo acusado, ele pega e fala, não, isso aí para mim é besteira, vocês só estão aqui para fazer um circo e a gente vai ser morto. Na verdade, o promotor não queria que acontecesse isso, então isso explica assim, um pouco por que isso aconteceu. Com certeza.
e paira muito, gente, né, a ideia de legalidade, tanto que a criação dos comitês de ética em pesquisa, né, remontam a esse período aí. Como é que eu vou julgar, condenar alguém dentro de uma mentalidade profundamente positivista, onde a segurança jurídica é o pilar maior da ciência jurídica, né? Como que eu vou desconsiderar, né? Porque essa era a principal alegativa. Eu não fiz nada de errado, estava na lei. No máximo, vá condenar, vá julgar quem foi responsável pela criação dessa lei. Eu sou um cidadão cumpridor de ordens. Como que você quer dizer que eu estou errado, né? Uma das passagens mais emblemáticas, né, e que evidenciam a ideia da dignidade da pessoa humana e da importância dos princípios, isso que a gente tem hoje como tão natural, né? Por isso que a gente precisa de história, não é natural, é cultural, né? Essa ideia de que, se a lei contraria um princípio fundamental, então, óbvio que eu devo priorizar o princípio fundamental, né? Uma questão que foi julgada em Nuremberg foi a de um prisioneiro que deveria colocar a própria mãe nos crematórios, e ela ainda respirava, ela ainda estava viva, né? E ele se recusou a isso, e os dois foram queimados, né? Foram lançados no crematório. E aí o soldado, o sujeito, se colocava como alguém que estava cumprindo ordens, né? Não era seu desejo, não estava feliz com aquilo, mas era seu dever. E aí entra toda essa discussão, né? De que nós não precisamos de uma lei para sabermos que algo é atroz, né? Existem determinados direitos, existem determinadas condições que nos fazem humanos. E aí, esses direitos têm que ser plenamente resguardados, independentemente de existir lei ou não. E a partir desse debate, né, iniciado lá em Nuremberg, a gente vai ter toda essa ideia de que os princípios, então, estão acima da lei positivada, né? A dignidade do sujeito humano, a dignidade, que hoje tem tanta gente clamando, né, para que determinadas pessoas não, é como se elas não devessem ter dignidade, elas pelos atos atrozes que cometeram, elas não merecem ter sua dignidade assegurada. E aí, nesse momento, né, que o profissional do direito entra, não como um técnico, alguém que só conhece a norma, mas como um jurista, como um cientista, observando que se nós começarmos a abrir brechas, né, é verdade, essa pessoa aí merece mais ser torturada, essa pessoa aí merece mais ser morta. Isso pode ir abrindo situação para que nós coloquemos novamente em risco toda a ideia de integridade da própria sociedade. Então, é nesse sentido, então, que a hermenêutica, né, pós-positivista, pós-moderna, irá trabalhar. Não estou dizendo, e vocês vão me ver fazendo inúmeras críticas a essa hermenêutica pós-moderna, contemporânea, ao panprincipiologismo, ao samba do crioulo doido, né, que fazem com a teoria, enfim, com a palhaçada, me perdoem aí a revolta, que fazem com a teoria dos direitos humanos. Não. Estou colocando aqui os fundamentos, né, epistemológicos para esse pós-modernismo no direito, para o pós-positivismo. Então, ele nasce atrelado a essa perspectiva de combate a um legalismo que leva à injustiça, de um legalismo que leva à desumanização do jurista, a um legalismo que não é capaz de promover ordem, paz social. Pronto, não estou dizendo que se atingiu essa finalidade, que a hermenêutica contemporânea é maravilhosa, ainda bem, está tudo certo, não estou dizendo isso, porque nós temos várias críticas, vários problemas ligados a ela, assim como nós temos também a hermenêutica tradicional. Então, você vai dizer assim, certo, então qual é a solução? É aí que tá, bebê, não tem, né? A gente está no meio de uma crise, a gente tem problemas gravíssimos, e é por isso que não vão existir respostas prontas para o jurista do século XXI. Provavelmente você não vai conseguir cumprir seu trabalho, seja como profissional autônomo, liberal na advocacia, seja como servidor público, usando técnica de subsunção, não. Vai ser preciso queimar muita mufa, quebrar muita cabeça para conseguir encontrar respostas
respostas a cada caso concreto, né? Levando em consideração todo esse aparato aqui que a gente está construindo. Então, a hermenêutica jurídica contemporânea, ela nasce atrelada a essa questão de humanização do jurista, de proximidade dos princípios, de valores fundamentais, extremamente ligada à valorização da dignidade da pessoa humana, mas ela também terá suas falhas. E aí vamos pensar aqui, então, nesse contexto. Então, a hermenêutica contemporânea, ela nasce, portanto, né, ela vai atingir ali o seu grau maior de desenvolvimento numa fase da história que a gente chama de pós-modernidade. Claro que vai depender do autor, né? O Bauman chama de modernidade líquida, o Lipovetsky chama de hipermodernidade, enfim. Mas o fato é que, independentemente de qual seja o aparato teórico, se chega à conclusão de que após a queda do Muro de Berlim, após 89, a gente não tem como dizer que vivemos na sociedade moderna. Por quê? Porque a sociedade moderna é aquela sociedade típica do século XIX, onde a ideia das regras, onde valores, onde as definições dos papéis sociais eram muito claros, essa ideia, no caso do direito da segurança jurídica, estava ali no ápice do legalismo, e desde o final da Segunda Guerra Mundial, essa coisa toda vem ruindo, né? Nós vamos passar pelo feminismo, pela revolução sexual, pela questão da crise das identidades. Serão inúmeros movimentos de ruptura ao longo do século XX, né? De tal forma que, final do século XX, a gente vai culminar, né, com essa ideia de uma nova fase na história, que é marcada especialmente pelo relativismo, né, diferente daquilo que a gente tinha, isso é a família, o que é família tradicional? Essa é a família, né? O que é um homem honrado? Esse é o homem. Quem que é o cidadão de bem? É essa pessoa aqui. Isso começa a se desconstruir, tudo vai depender do contexto, é tudo relativo, o pluralismo, a diversidade passa a ser algo visto como positivo, né, como valorizado. Cada vez mais a gente vai ter relações individualistas, egocêntricas, né? O consumismo estimulando tudo isso, o ápice do desenvolvimento da internet, o auge das interações cada vez menos emocionais e mais físicas, né? Essa busca por prazer desenfreado, um emocionalismo que não é interessante, porque não é a promoção dos bons sentimentos ou da subjetividade, mas é muito mais do sujeito frágil, que não está apto à luta, que não quer sofrer para crescer. E todas essas características compõem, portanto, uma sociedade que o Castells, né, vai colocar aí, que é uma sociedade em rede, né? As coisas são feitas para não durarem, né? A efemeridade talvez seja a principal característica, por isso que o Bauman vai falar na liquidez, né, dos nossos valores, e o direito vai estar inserido nessa sociedade, ele vai sofrendo esses impactos, né? Por exemplo, a Constituição Federal de 88 é uma Constituição promulgada praticamente de forma contemporânea ao início dessa nova era, digamos assim, né, da pós-modernidade. E nós já vemos como ela já nasce, por exemplo, em pouquíssimo tempo, alguns valores ali que se tentou trazer típicos da modernidade sendo quebrados nessa sociedade nova, né, que quer aí novos valores e ideais. Exemplo disso, a gente falava em pátrio poder, né? A Constituição é emendada e a gente traz, então, poder familiar. A gente tem a ideia de casamento entre homem e mulher, anos depois, é bem verdade, mas nós já temos uma interpretação que permite uma mudança para favorecer a diversidade. Então, de forma muito clara, o direito, ele é pressionado pela sociedade para que a gente tenha legislação, para que a gente tenha dogmática jurídica que está, de fato, concatenada, está de acordo com aquilo que é a realidade dessa sociedade contemporânea. Não estou dizendo que essa sociedade contemporânea é burra, não. Não vou nem fazer meu juízo de valor aqui para dizer o que eu acho a respeito. Estamos colocando que os valores dessa sociedade contemporânea estão pautados por isso aí, relativismo, efemeridade, busca pelo prazer, esse hedonismo, e esse direito vai, em alguma medida, refletir tudo isso, né?
Eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz, né? Todo mundo muito voltado para dentro de si mesmo, sem conseguir muitas vezes olhar o outro, se fala muito em empatia, se pratica muito pouco. Então, é essa sociedade, e esse direito precisa, então, estar adequado a ela. Não adianta eu querer que os valores do século XIX, da modernidade, sejam utilizados pelo jurista, porque a roupa não cabe mais, né? A sociedade já mudou. E quem vai pensar nas soluções para essa mudança, ainda no início do século XX, ainda por volta dos anos 30, é a Escola de Frankfurt, né? Ela vai criar as bases que irão influenciar no pós-guerra um movimento que a gente vai estudar, né? Já são quase 8 na aula que vem, que é chamado de direito livre, né? Que vai promover ali o direito alternativo. Então, eu vou pedir para vocês o seguinte: como a gente já está em cima aqui do horário, eu vou pedir que vocês leiam um texto que eu deixei para vocês e assistam aquela aula que eu deixei, tá bom? Hoje, a aula de reposição do encontro que nós não tivemos na semana passada. E aí, na segunda-feira que vem, que a gente vai se encontrar presencialmente, a gente vai finalizar esses slides. É rápida, é uma discussão rápida, a gente só demorou mais hoje, porque realmente eu faço questão de trazer essa contextualização, essa proximidade. Eu não quero só que vocês decorem nome de método, eu quero que vocês entendam por que esses métodos eles foram criados, né? Para que vocês apliquem às situações que certamente vocês vão vivenciar aí na realidade de vocês. E aí, na semana que vem, a gente finaliza os slides e eu vou trazer as decisões judiciais, tá bom? Para a gente resolver e para a gente testar se a gente está entendendo, né, sobre esses métodos. Vamos trabalhar com decisões que aplicaram a hermenêutica tradicional e os que aplicaram a hermenêutica pós-positivista, tá bom? Combinado? Semana que vem a gente faz assim. Obrigada, viu, Laís? E agora, rapidinho, viu, meu povo? Vou fazer a frequência. Bem ligeirinho, bem ligeirinho. Para vocês poderem ter o intervalo de vocês tranquilos. Cadê a data de hoje? Dia 1º de novembro. Bom feriado, né? Desde já. Francilda, Eu. antes de tu começar a chamada aí, Joselma pediu para avisar que faltou energia lá. Eu não sei se ela já conseguiu se reconectar. Viu? Não, obrigada. Já não coloco falta. Tem uma pessoa que também que falou comigo no privado. Davi Alencar. Bom, que eu também já lembro para não colocar que ele teve um problema. Adonis. Presente. Alexandre. Presente. Ana Flávia. Presente. Ana Raênia. Ana Ruth. Ana Rainha presente, professora. Beleza, já tirei aqui. Ana Ruth. Antony Vinícius. Ok. Presente. Eu ouvi. Arlan. Bruna Salvador. Cícera Celúzia. Presente. Cícera Érica. Presente. Cícera Flávia. Daniele. David Kennedy. Ok, acho que... Beleza, estou vendo aqui. Diego, ok. Edson. Ellen Cristine. Presente, professora. Emanuela. Emily. Presente. Érica. Eric Ferreira, presente. Estácio. Presente. Fábio Custódio. Felipe Silva. Franciele. Ok.
Francisco Davi. Ok. Francisco Gilson. Presente. Éricles. Isabel. Presente. Jéssica Fernanda. João Carlos. Laís dos Santos. Presente. Larissa. Lázara. Estou aqui, Lázara. Levi. Lídia. Presente. Liz Bandeira. Lucas Strunks. Presente, professora. Luciano. Luiz Fernando. Marcelo Mota. Ok. Presente. Márcia Ludmila. Márcio Araújo. Maria Adriele. Presente. Maria Presente. Deane. Ok. Maria Maíra. Presente. Maria Narjana. Maria Natália. Presente. Maria Vitória dos Santos. Presente. Maria Vitória Oliveira. Ok. Mariam. Mateus. Presente, Francilda. Merenciane. Monique. Presente. Nayara. Natália Águida. Presente. Patrícia Pereira. Presente. Paula Vitória. Presente, professora. Pedro Adriel. Rânia. Presente. Renata. Rafael. Juan. Presente, professora. Rita de Cássia. Juan Bruno. Presente, professora. Suiane. Tiago. Tiago, presente. Vanusa. Presente, professora. Vitor Ricardo. Victor Ricardo, presente, professora. Pronto, gente. Boa noite, bom feriado. Até semana que vem, se Deus quiser.